Olá, eu sou Lívia Pitã, professora da Escola de Direito da PUC, e estou aqui a pedido da professora Márcia Biren, minha colega, para gravar um vídeo com reflexões jurídicas a respeito da pandemia do novo coronavírus, que está afetando o mundo inteiro neste ano de 2020. Nós estamos no mês de junho de 2020 e muitas questões jurídicas, éticas e mesmo técnicas do ponto de vista médico, essas questões têm surgido no ambiente acadêmico e nas notícias de jornais do ponto de vista leigo. Eu quero compartilhar com vocês reflexões sobre alguns aspectos relacionados à bioética e ao direito privado, relacionado ao tratamento médico dos pacientes com o novo coronavírus, a Covid-19, e especificamente sobre o termo de consentimento informado assinado pelos pacientes no caso do tratamento médico com as medicações cloroquina e hidroxicloroquina. Essas duas medicações, desde o surgimento da doença em Wuhan, na China, elas começaram a ser utilizadas em caráter experimental para o tratamento da Covid-19. Agora, no mês de maio, surgiram várias publicações em revistas científicas médicas bastante respeitadas, como a The Lancet, como a New England Medical Journal, e essas publicações trazem conclusões sobre questionando a eficácia dessas drogas, cloroquina e hidroxicloroquina, para o tratamento da Covid-19. Na verdade, os resultados desses últimos estudos demonstram justamente o contrário, demonstram que não há eficácia para a diminuição da mortalidade, no caso da doença, bem como o aumento de riscos de mortalidade por arritmias cardíacas e problemas cardiológicos, enfim, decorrentes como efeito colateral do uso dessas drogas, que estão sendo utilizadas de forma off-label, que se chama, ou seja, fora da bula, fora da prescrição. Só para se ter uma ideia, no Brasil, né, a Anvisa é o órgão que aprova, né, o uso das drogas para determinadas doenças, né, as bulas, né, os rótulos dos medicamentos prescrevem aquela doença para determinada, aquela droga para determinada doença, e essas drogas, hidroxicloroquina e cloroquina, elas são destinadas, pesquisadas e sua eficácia é atestada para doenças como malária, por exemplo. Então, usar essas drogas para a Covid-19 é um uso que se chama, no meio médico, de uso off-label, né? O uso fora do rótulo, fora da bula, certo? Então, o uso off-label, ele não é um uso exatamente experimental, porque não existe uma pesquisa, né, um protocolo de pesquisa, quer dizer, não é uma pesquisa médica submetida a um comitê de ética interdisciplinar, né? Não houve um termo de consentimento livre e esclarecido com a explicação detalhada de riscos e eventuais benefícios da droga experimental, enfim. Na verdade, o uso off-label não é um uso experimental, não é um ensaio clínico. Não houve, no uso off-label, não houve um protocolo de pesquisa que possa demonstrar acentuados riscos de uma determinada droga. Na área de bioética, nos estudos da bioética, essa área interdisciplinar que analisa os aspectos éticos das ciências da vida e da saúde, na bioética se fala no consentimento informado como um processo de troca e de informações e de decisões compartilhadas entre profissionais da saúde e pacientes. E esse processo informativo e de partilha de decisões terapêuticas, esse processo existe
né, de forma a assegurar a autonomia dos pacientes. Então, após ciência de riscos e benefícios, o paciente tem condições de decidir livremente se submeter ou não a um procedimento médico. Mas essa autonomia, essa liberdade do paciente, ela deve vir após devidas informações, devidos esclarecimentos dos riscos e potenciais benefícios de uma droga. Porém, a cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19, como eu já disse, é um uso off-label e, portanto, não há evidências científicas contundentes sobre a sua eficácia nessa doença. Então, embora alguns estudos, algumas pesquisas e publicações recentes, agora no mês de maio principalmente, no mundo, periódicos consagrados, têm questionado a eficácia dessas drogas para a Covid-19, ainda assim, a própria Organização Mundial de Saúde tem questionado sobre a necessidade de eventuais novos estudos sobre a eficácia da mesma droga para a Covid-19. Ou seja, em síntese, não existe uma garantia de que essas drogas podem realmente auxiliarem na redução da mortalidade das pessoas que estão acometidas pelo novo coronavírus. O que me chamou a atenção como pesquisadora na área da bioética, e até porque eu fiz uma tese de doutorado lá em 2009, concluída em 2009, na qual eu trato o consentimento informado como processo e a sua manifestação escrita através de um termo. Eu questionei, na verdade, a eficácia, até que ponto, na verdade, o termo de consentimento informado seria apto a eximir o médico da sua responsabilidade civil diante de danos ao paciente. Foi isso que eu questionei, né, na tese que eu concluí em 2009. E o que aconteceu agora foi duas publicações importantes que me fizeram questionar novamente aquele tema da minha tese de doutorado. Em abril, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão, né, que regulamenta a profissão dos médicos no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, em abril, publicou um parecer, né, e esse parecer autoriza o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. E esse parecer exime, entre aspas, eticamente os médicos, exime de infração ética os médicos que fizerem uso dessas drogas para pacientes, então, com essa doença. Então, na verdade, o Conselho Federal de Medicina teve os dirigentes, o presidente do Conselho Federal de Medicina se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que vinha insistentemente preconizando o uso da cloroquina e hidroxicloroquina como a grande saída e inclusive até como possível cura para a Covid-19. E houve uma reunião do presidente da República com os dirigentes do Conselho Federal de Medicina, e o resultado dessa reunião foi justamente a emissão de um parecer do Conselho autorizando o uso dessas drogas. Pois bem, esse parecer não prescreveu o uso das drogas, mas autorizou que os médicos as usassem no caso de pacientes com Covid-19. Nós tivemos, no dia 20 de maio de 2020, um protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso dessas duas drogas para a Covid-19, e esse parecer veio após a queda, né, podemos dizer assim, de 2 ministros da Saúde que estavam se negando a publicar um protocolo nesse sentido, né, atendendo os desejos do presidente da República.
Então, nós tivemos o ministro Mandetta, né, que foi demitido, nós tivemos depois o ministro Tais, que se demitiu, e ambos saíram do Ministério da Saúde pressionados pelo presidente da República e né, sua equipe no uso e criação de um protocolo para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina na Covid-19. Os dois médicos que eram ministros da Saúde, Mandetta e Tais, se negaram a defender e prescrever essa droga para os fins do tratamento, né, da doença, e então acabaram, né, ou um pediu demissão, o outro foi demitido e saíram do governo Bolsonaro. No dia 20 de maio, como eu disse, então o Ministério da Saúde emitiu um parecer criando um protocolo para o uso da droga para a Covid-19. O que me chamou a atenção disso tudo foi um termo de ciência e consentimento que apareceu lá no site do Ministério da Saúde, uma recomendação de que os médicos usem este termo de ciência e consentimento e busquem a assinatura do paciente neste documento que serviria para o paciente autorizar os médicos a utilizarem essa droga, que é uma droga off-label, né? Então, esse documento autorizaria o paciente autorizaria o médico, através desse documento, fazer uso dessa droga. E na verdade, a minha inquietação, e eu trago para vocês muito mais uma inquietação do que propriamente convicções e conclusões, a minha inquietação é até que ponto este termo de ciência e consentimento recomendado pelo Ministério da Saúde, até que ponto esse documento serviria para eximir o médico da responsabilidade civil por eventuais danos ao paciente pelo uso da cloroquina e hidroxicloroquina no caso da Covid-19. Então, vimos, essas drogas para este fim não são drogas, na verdade, não são experimentais, porque não existe um protocolo de pesquisa. Elas estariam sendo utilizadas terapeuticamente, uma prescrição para tratamento terapêutico, não é uma pesquisa, não é um protocolo de pesquisa, e seria um uso off-label, né? E o que chama atenção é que o termo de ciência e consentimento fala, inclusive, em óbito, na morte. Então, o paciente estaria assumindo os riscos. É isso que diz o termo de ciência e consentimento. Eu vou me permitir compartilhar minha tela com vocês e mostrar este documento. Vejam, este é o modelo que o Ministério da Saúde recomendou que os médicos usem, né? Então, termo de ciência e consentimento. Aqui diz, né, o paciente deve declarar que foi devidamente informado, em linguagem clara e objetiva, de que esse paciente está acometido da Covid-19, né? E esse paciente declara aqui que foi orientado a ser tratado com a cloroquina ou hidroxicloroquina em associação a outra droga, que é a azitromicina. Bom, vejam, eu não vou ler detalhadamente, não é esse o nosso objetivo, o meu objetivo é suscitar a discussão, mas aqui faz toda uma explicação, o paciente deve dizer que foi devidamente informado, em linguagem clara e objetiva, o que é a cloroquina, hidroxicloroquina, etc., e ele declara que compreendeu que não existe garantia de resultados positivos para a Covid-19 e que essas medicações podem apresentar efeitos colaterais, vejam aqui, inclusive óbito. Inclusive óbito. Então, o paciente declara que está ciente de que pode morrer pelo uso dessas drogas. E aqui, né, diz abaixo desse termo que
Por livre iniciativa, o paciente aceita correr os riscos e dá permissão para que essas drogas sejam utilizadas no seu tratamento. Ele está ciente de que pode morrer por usar essas drogas e ainda assim aceita correr os riscos, tá bem? E então é uma declaração de autorização e informação. Ele diz que foi informado de forma clara, né, e objetiva e teve a oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas. Vejam o que diz aqui. Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas, certo? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vejam, o que eu queria suscitar, a dúvida que eu quero suscitar com vocês é a seguinte: até que ponto este paciente realmente está sendo devidamente informado através desse documento? Será que é possível dizer que o paciente, realmente tem autonomia para tomar essa decisão? Um paciente que está num quadro eventualmente agravado da doença, um paciente que está extremamente vulnerável, o paciente que está acometido de uma doença que não tem cura e tratamento realmente eficaz, descoberto e descrito pela literatura médica. Será que este paciente realmente tem condições de fazer uma escolha esclarecida e autônoma? Esta é a questão que eu levanto a vocês. Né? Então, assim, quais foram as conclusões que lá na tese de doutorado, publicada em 2009, eu cheguei? Eu concluí, analisei vários julgados, né, de vários tribunais de justiça estaduais e concluí que o termo de consentimento informado, ou seja, o documento que o paciente assina autorizando um tratamento e declarando ciência dos riscos e benefícios do tratamento, este documento pode não ter condições e não estar apto a eximir o médico da sua responsabilidade civil por danos ao paciente. Não é a mera assinatura de um paciente num documento que irá eximir o médico por falta do dever de informar. Por exemplo, um termo de consentimento informado com excesso de informações técnicas incompreensíveis por um paciente leigo, esse documento ele não é apto a comprovar que efetivamente houve informações claras e suficientes para uma tomada de decisão autônoma. Por outro lado, um termo de consentimento vazio, vago, como se fosse praticamente um cheque em branco, entre aspas, uma autorização para tudo, né? Um termo de consentimento vazio, com, né, míseras informações, ele também não está apto a comprovar o cumprimento do dever de informar por parte do médico e não está apto a comprovar que realmente houve autonomia por parte do paciente após ciência de riscos que não foram apresentados de forma clara e contendo informações suficientes. Então, o que eu levanto aqui, o questionamento que eu levanto aqui é: até que ponto as conclusões atuais e o conhecimento atual que existe, atual que eu digo hoje, né, no início do mês de junho de 2020, até que ponto hoje o estado da arte na medicina está apto a apresentar informações suficientes e conclusivas sobre a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina nos pacientes com Covid-19? Até que ponto essas informações são claras até mesmo para os médicos? Se existem dúvidas até mesmo entre os médicos sobre a eficácia dessas drogas, será que o paciente leigo e vulnerável teria condições de tomar uma decisão livre, autônoma, né, e devidamente informada
Se os próprios médicos não têm informações suficientes? Vejam, aquelas conclusões que eu cheguei lá em 2009 sobre o termo de consentimento informado para diversos procedimentos médicos, eu suspeito que aquelas conclusões possam ser transportadas para essa situação do tratamento médico da Covid-19, tratamento com as drogas cloroquina e hidroxicloroquina. Sobre essas drogas, não há atualmente informações suficientes para o seu uso off-label. Para o uso de outras doenças como a malária, já há estudos suficientes, né? E já há eficácia comprovada. Porém, no caso da Covid-19, os pacientes já, pela própria doença, já são acometidos de alterações cardiovasculares. Somadas a isso, as próprias drogas mencionadas, elas podem causar arritmias e descompensação cardiovascular. Portanto, existe um risco comprovado até então, um risco agravado de morte por problemas cardíacos em virtude do uso dessas drogas nos pacientes com Covid-19. Portanto, o meu questionamento é: este termo, este documento, a assinatura do paciente neste documento, até que ponto ela é suficiente para eximir o médico da responsabilidade civil? A simples assinatura do paciente num papel que diga: estou ciente que posso morrer e assumo todos os riscos. Será possível que realmente o médico não terá nenhuma responsabilidade por danos ao paciente no caso do uso dessas drogas? Então, o que eu deixo aqui, na verdade, né, muito mais é um questionamento do que propriamente uma conclusão definitiva, mas eu digo que as minhas suspeitas, até então, são de que este termo de consentimento, chamado pelo Ministério da Saúde de termo de ciência e consentimento, este termo, eu tenho a hipótese de que ele não é apto e não é suficiente para eximir o médico da responsabilidade por danos causados ao paciente em função dos efeitos adversos, efeitos colaterais da cloroquina e hidroxicloroquina nos pacientes com Covid-19. E mais, a minha conclusão provisória é de que o termo de consentimento informado neste caso, mesmo de acordo com o modelo proposto pelo Ministério da Saúde, agora em maio de 2020, este modelo é, lamentavelmente, um documento que tem uma função meramente defensiva para os médicos. Ou seja, o consentimento informado, que tem a sua essência lá na bioética, e nessa essência nós temos a ideia de que o consentimento informado deve servir para comprovar que houve efetivamente autonomia do paciente, o paciente realmente decidiu de forma autônoma, livre, após informações suficientes e claras. Essa é a origem e essência do consentimento informado lá na bioética. A minha hipótese atual é de que a essência da bioética, do consentimento informado para a bioética, ela se perdeu neste termo proposto pelo Ministério da Saúde. Na verdade, o que nós temos neste documento proposto, neste termo de ciência, é a prática da medicina defensiva, né? E o que é a prática da medicina defensiva? É a conduta médica com o único objetivo de evitar condenações judiciais por erro médico, certo? Então, a meu ver, embora eu não tenha, né, escrito uma tese exatamente sobre este termo para a cloroquina e hidroxicloroquina na Covid-19, eu acredito provisoriamente, é uma conclusão provisória que eu quero compartilhar com todos vocês, de repente até propor que algum colega, algum estudante, né, algum mestrando, doutorando possa levar adiante uma pesquisa sobre isso, mas a minha hipótese é de que
aquelas conclusões que eu tive no ano de 2009, demonstrando as limitações do termo de consentimento informado para eximir o médico da responsabilidade civil por falta do dever de informar, né? Na verdade, o termo de consentimento informado, no caso dessas drogas para a Covid-19, ele é um termo que não comprova efetivamente a autonomia do paciente, porque ele não tem informações suficientes, claras e seguras sobre o uso dessa droga como um tratamento eficaz para a sua doença. Na verdade, a minha hipótese é de que o uso off-label da cloroquina e hidroxicloroquina para a Covid-19, esse uso off-label, na verdade, ele não exime a responsabilidade do médico por danos causados ao paciente. E o correto e o ideal é que o uso dessas drogas, nesses casos, fossem feitos dentro de um protocolo de pesquisa. Aí sim, haveria uma transparência sobre o motivo do uso da droga. Né? As drogas estariam sendo utilizadas em caráter estritamente, explicitamente experimental. E o paciente e sua família deveriam ter ciência de que ele está sendo submetido a uma experiência, a uma pesquisa. Então, uma coisa é tratamento, outra coisa é uma pesquisa, certo? Então, essas são reflexões, né, que surgiram, né, a partir dessa manifestação, o próprio Conselho Federal de Medicina, que tentou eximir eticamente os médicos sobre o uso dessas drogas, também o Ministério da Saúde com esse protocolo, depois da demissão de 2 ministros da Saúde, o mundo inteiro discutindo e questionando, colocando em dúvida a eficácia dessas drogas para a Covid-19. Então, a minha conclusão provisória, né, pessoal, posso mudar isso no futuro, mas a minha conclusão provisória é que, lamentavelmente, nós não temos uma cura e um tratamento realmente eficaz, comprovadamente eficaz para curar essa doença. Isso é lamentável, isso é realmente lamentável. Mas acho que é interessante o que nós estamos passando, o que é muito dramático. Eu acho que a gente tem que tirar o lado positivo disso. Existem alguns aspectos, né? E um deles é questionar eticamente tudo que está acontecendo e também, por que não, questionar teoricamente, do ponto de vista jurídico, tudo que está se passando neste fenômeno dessa pandemia. Tá certo? Essas são algumas reflexões que eu quis trazer, contribuir para os nossos estudantes também, nesse material reunido de contribuições do nosso corpo docente. Tá bom? Muito obrigada, professora Márcia, pela oportunidade e deixo o meu abraço fraternal a todos.